Nem só de jaleco vive o médico. Olá, doutor, olá, doutora. Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do podcast Médico Sem Jaleco. Hoje o tema é muito legal. Medicina e empreendedorismo. E para isso a gente tem a nossa convidada, que é a Ana Ruschert. Ela é formada neste ano, acabou de se formar, Ana, vamos dizer assim, na Unicamp. E ela vai conversar com a gente hoje. Eu sou a Ana Arnost, host desse podcast, junto com o meu marido, Arthur Adam, também host. Oi, Arthur. Olá. Sejam bem-vindos, pessoal, ao episódio número 2 do Médico Sem Jaleco. Ana, gostaria de te agradecer muito a participação. Curiosidade. É um prazerzão. Grande prazer. Você, bom, eu posso contar aqui, você é uma das nossas clientes na GXMed, que é uma das patrocinadoras desse podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu, particularmente, sou apaixonado, que é empreendedorismo. E eu acho que vai ser um episódio muito bacana. Já conheço um pouquinho sua história e estou super ansioso aí por compartilhar com todo mundo, para que todos possam conhecer quem é a Ana Ruschert e como conciliar empreendedorismo com a medicina. Isso mesmo. Ana, fala um pouquinho sobre você. Primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz. É o primeiro podcast que eu participo oficialmente, não por trás das câmeras. Mas meu nome é Ana Luísa, sou médica pela Unicamp, acabei de me formar. E além disso, eu tenho 2 empresas que trabalham com médicos. Uma empresa focada em educação continuada para médicos, em que a gente produz cursos, desde infoprodutos a cursos práticos para médicos especialistas. E a Vitae, que é uma agência de marketing para médicos, que faz muito mais do que só o marketing. Na verdade, a gente ajuda o médico a se organizar ali dentro da parte de empreender dentro do consultório. Esse sotaque, ele vem da onde? Eu sou de Minas, do interior de Minas. Legal demais. Conta um pouquinho da história. Eu acho que você poderia até voltar lá no interior de Minas. Qual é a cidade? Lafayette, Conselheiro Lafayette. Você nasceu em Lafayette. Conta um pouquinho pra gente aí como que foi a sua... eu acho que o caminhar e aonde despertou em você esse desejo de, eu quero ser uma empreendedora ou quero empreender na medicina. Então, eu entrei na faculdade porque um padrinho meu sofreu um acidente quando eu tinha 11 anos, então eu decidi muito cedo que eu queria ser médica, porque eu vi uma pessoa que era uma inspiração para mim sofrer um acidente. Então, com 11 anos, eu coloquei na minha cabeça, quero ser médica, vou ser feliz sendo médica, só vou ser feliz se eu for médica. 11 anos de idade? 11 anos de idade. Caramba. Então... foi isso, estudei, fui fazer o ensino médio dentro de um colégio federal para conseguir passar numa faculdade grande de um jeito mais fácil, né? Tendo acesso a um ensino de qualidade. E eu cheguei na faculdade, no primeiro ano, eu percebi 2 coisas. Eu jamais seria cirurgiã do trauma, detesto uma sala de cirurgia, detesto as pessoas sangrando, não queria ficar horas em pé. E me parecia muito pouco conseguir ajudar um paciente por vez. Eu ficava, poxa... mas vou ficar tantos anos na minha vida e depois eu vou ter que ajudar uma pessoa de cada vez? Deve ter alguma coisa que eu consiga fazer, mas eu não vou ser cirurgiã do trauma, mas talvez eu consiga ajudar a pessoa que vai ser um cirurgião. Então, eu comecei a pensar sobre empreender. Solta um spoiler, vai. Qual que vai ser a sua especialização? Aliás, como curiosidade, a gente até no início da apresentação a gente deu uma bugada, né? O que é... já é formada, não é formada, é que na verdade sua colação de grau é amanhã. Isso. Olha só, hein? Que bacana. Aliás, parabéns, Ana. Parabéns. Merecidíssimo. Obrigada. Muito, muito bacana. Então, quer dizer, isso significa que na publicação desse episódio você definitivamente já vai ser uma doutora. Exatamente. Né? E qual vai ser a especialização? Já sabe? Ou estou te colocando agora numa... Como que está isso? Já está definido ou ainda não? Depois que eu percebi que eu não ia ser uma cirurgiã do trauma, que eu não gosto de cirurgia, eu me encantei pela pediatria. Só que ao longo desses anos eu trabalho com uma grande dermatologista, que ela é simplesmente uma das profissionais mais incríveis que eu conheço. Quando eu olho assim e penso, meu Deus, uma médica de referência, eu penso nela, uma médica completa. Eu comecei a olhar a dermato com outros olhos. É a doutora Isadora Rosan. Ela é daqui de Campinas? Ela é de Goiânia agora. Goiânia. Ela legal. fez dermato na USP São Paulo, hoje em dia ela mora em Goiânia. Pô, que bacana. Legal. Então você está indo pro lado da dermato? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Legal. Às vezes consegue pensar ainda se vai, né? E, Ana,
voltando um pouco para o empreendedorismo. Por que empreender? Você acha que foi alguma frustração com a medicina? O que chegou nisso? Ou você acha que está no sangue? Você sempre pensou... Essa questão de ajudar mais pessoas talvez tenha sido também um start, né? Você consegue ajudar mais pessoas com empreendedorismo do que um a um, como você citou. Como foi? Por quê? Então, eu escolhi fazer medicina por conta desse meu padrinho, que sofreu um acidente. Foi um momento na minha vida que me tocou muito, mas desde cedo eu estive exposta a várias áreas do empreendedorismo diferente. Quando eu era muito novinha, eu tinha uns 11 anos, a contadora do meu pai teve uma gestação de alto risco, era um gemelar, um dos bebezinhos tinha síndrome de Down, ela precisou ficar de repouso absoluto. E o meu pai falou, você está à toa em casa, você vai me ajudar. E foi quando eu comecei a frequentar os bancos da cidade, eu fazia... Ele tinha uma empresa do quê? Era de transportes. Ele ainda tem essa empresa? Ainda tem, Legal. de transportes. Uhum. Então... eu comecei a emitir as notas para ele. Naquela época era um talão de nota dessa altura. Tinha uma folha amarela e uma branca que tinha que escrever e não podia errar. E eu comecei a achar aquilo muito legal. Eu sempre ia nos bancos e eu conheci o dono de uma sapataria que estava sempre lá com malotes gigantescos de coisas para fazer no banco. E eu achava aquilo a coisa mais chique do mundo. Então, quando eu ia fazer as coisas pro meu pai, eu me sentia com 12 anos. Exatamente. A adulta ainda. Mas como é cidade pequena, eu conhecia os gerentes das contas do meu pai. Geralmente eu nem ficava na fila lá embaixo mesmo, no caixa. Eu subia direto para lá, principalmente lá no Bradesco, né? Onde atendia as contas das empresas, era no segundo andar. Eu ia para lá e fazia as coisas direto da sala do gerente da conta. Eu achava aquilo a exclusividade muito uau, assim, muito sou importante. adulta. Então, aí depois disso, como eu queria passar em medicina, eu fiz a prova do Colune, que é o ensino médio do Colégio Federal de Viçosa. E lá a gente tem um ensino médio muito diferente. Então, a gente aprende coisas desde a como corrigir solo, plantar e afins. E todo ano a gente tem um grande projeto. O último projeto do terceiro ano, que era isso, ou não passar, porque eu sempre fui péssima em matemática, eu tinha que entregar um plano de aposentadoria para a professora. Então, eu tinha que justificar como que eu ia manter o meu padrão Isso era de o colegial, vida então, no colegial. Tá, você está falando do terceiro colegial. Do terceiro colegial. Uhum. Eu tive que mostrar para a professora como que eu ia aposentar ganhando o meu salário que eu escolhi. Então, eu mostrei como Qual eu era ia... esse salário? 50 mil reais. 50 mil, legal. Uhum. Como eu iria investir o dinheiro para quando eu aposentar, eu ter aquilo de dividendo todos os meses. Então, tudo isso foi me mostrando um lado de empreender, assim, como que realmente as pessoas que vivem de renda não são pessoas que trabalham para outras pessoas, são pessoas que empreendem. Fantástico. E mais uma pergunta um pouco polêmica aqui. A gente sabe, né, em geral, a sociedade vê o médico como sendo alguém que vai servir a comunidade, que se doa, muitas vezes até sem receber por isso. Medicina por amor. Medicina por amor, certo? É lindo, é maravilhoso. Mas, diante dessa ideia, você acha que você teve algum olhar torto, assim, pelos seus colegas, pelos seus professores, ou pelas pessoas ao seu redor, quando você falou assim, eu quero empreender? Como foi isso? Especialmente numa faculdade tão tradicional quanto a Unicamp, né? O ensino tão forte acadêmico, mas como que é visto ali uma pessoa que pensa um pouco diferente, estou pensando em empreendedorismo. Como que... Eu acho que existe muito um preconceito por falta de conhecimento, né? O que as pessoas enxergam do empreendedorismo hoje dentro da saúde é aquele plano de saúde que tem um serviço ruim e que pega o dinheiro das pessoas e depois, quando você precisa dele, ele não te atende. As pessoas não veem o outro lado, não conhecem, por exemplo, a SAS, é uma startup de empreendedorismo social, que inclusive uma das fundadoras era da Unicamp, e hoje eles levam saúde a lugares inacessíveis do país. E eles, é uma empresa que foi fundada, da Adriana, que foi fundada dentro da Unicamp. Então eu vejo muito que esse olhar torto que eu tive no começo foi muito porque as pessoas não conhecem e não entendem o que é empreender e não sabem dividir as coisas. Empreender é simplesmente uma arte de resolver problemas e você ser bem remunerado para isso. E é o que o médico faz. E você se doar para o seu paciente não é necessariamente você se doar recebendo mal. Poxa, a gente passa
12, 15 anos da nossa vida dedicado a estudar. Se eu quero atender um paciente de uma maneira adequada com o que eu aprendi na faculdade, por mim, tudo bem eu ser bem remunerado por isso. Eu falo hoje em dia que o médico ele só se frustra com a medicina quando ele começa a misturar as coisas. Ele não entende que a vida dele não é medicina, ele é um profissional. E um profissional, ele precisa ser bem remunerado por aquilo que ele faz. Se ele quer fazer medicina por amor e ajudar as pessoas, ele vai entrar dentro de um projeto social e fazer isso realmente sem cobrar. Agora, falar, eu vivo de medicina por amor, por isso eu ganho mal, e viver a vida reclamando, também não tá certo. Mas como que foi... você teve isso? Teve um pouco de resistência? Teve. As pessoas acharam que eu estava em mania quando viu eu postando coisas no Instagram. Me viam, eu vou viajar esse final de semana eu vou pra Goiânia, esse outro final de semana eu vou pra Porto Alegre. Tive uma reunião com a minha gestora, tive uma reunião com a equipe de marketing, comprei insumos pro workshop. Meu Deus, entrei em reunião com o pessoal da Galderma para comprar não sei quantas caixas de preenchimento. E o pessoal, meu Deus, a Ana Luísa tá em mania. Alguém avisa pra ela. E rolou essa... Mas como que você foi comprar caixa de preenchimento, sendo que você ainda não tinha o CRM? O que você estava fazendo? Um dos um dos carros-chefes da nossa empresa hoje é um workshop prático de bioestimulador e preenchimento para dermatologistas que não aprenderam cosmiatria dentro da faculdade. Isso, estou curioso. Então, ele é ministrado pela doutora Isadora Rosan. Mais ou menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente faz um workshop em que as médicas vão para o consultório dela para aprender a fazer os procedimentos com ela. Aí, nesse trâmite, a gente fica responsável por toda a logística do curso. Então, a minha empresa cuida da parte de marketing, vendas, pós-vendas e também da experiência tanto das pacientes modelo que participam no dia do workshop, quanto das médicas. E só para entender, a Proevidência é uma empresa de educação para profissionais da saúde. Isso. O público-alvo é o médico que quer aprender ou o médico que quer ensinar? Ou ambos? Ambos. O nosso contrato é com o médico que quer ensinar. Então, geralmente, o médico quer desenvolver um curso, ele procura a gente para cuidar da logística e administração disso. Mas o nosso cliente final é os médicos que vão comprar o curso. Interessante. Essa foi sua primeira empresa? Essa foi a minha primeira empresa. Da onde surgiu a ideia? Da onde foi o estalo? Você falou, tem um business aqui. Eu entrei num grupo de WhatsApp de uns colegas do Colune, inclusive do ensino médio. Então antecedeu o seu ingresso na faculdade? Foi no meu primeiro ano da faculdade. Primeiro ano, tá. Eu entrei num grupo de WhatsApp, conheci o meu sócio, que também é médico, já tinha uma empresa de marketing para médicos, e ele queria desenvolver essa parte de lançamento de infoprodutos. A gente conheceu a doutora Isa, e no primeiro curso que a gente fez, a gente faturou mais de R$100 mil em 7 dias. Aí eu falei, opa... Tem um potencial aí. Tem um potencial aí. Quem faz R$100 mil em 7 dias? Né? E aí começou o negócio. E aí começou o negócio. Tá. Aí depois, hoje você tem 2 empresas, é isso? Isso. Tá. E a Vitae é a outra. É a outra. De marketing. Isso. Para médicos. Isso. Essa, você atua sozinha ou tem um sócio também? Tem um sócio. Era, na verdade, um amigo, já tinha uma agência de marketing muito bem consolidada na cidade, precisou de ajuda num caso específico de um médico. Eu falei, olha, dá pra gente fazer isso aqui. A gente percebeu que o nosso time trabalha muito bem em harmonia e a gente desenvolveu esse braço dentro da empresa. E é uma área que tem sido muito procurada, né? É uma área que tem sido muito procurada. O médico está entendendo que estar no digital é importante. Existem 2 formas de captar paciente hoje em dia. Ou você paga caro para entrar dentro de um plano de saúde e não ter resultado e ser um médico frustrado que precisa de atender 20 pacientes por mês, ou você investe no marketing, na sua imagem. Quanto estão pagando uma consulta hoje? R$30, R$40. Nos melhores cenários, 70. Difícil. É difícil. É difícil até largar o plantão, né? O médico faz a conta e fala, não compensa. Não compensa e você paga também, né? Você investe ali 100, 150 mil reais para entrar dentro de um convênio para receber R$50 por consulta. E o que você acha que falta, né? Eu também lido com médicos diariamente e eu vejo que falta muito essa visão, né, de empreendedorismo. Eu acho que talvez o médico ele se toca que ele precisa virar uma chavinha ou conciliar essa chavinha de se tornar um médico empreendedor
A partir do momento em que ele vai deixar os plantões e vai fazer uma transição de carreira, vai ter um consultório particular, por exemplo. E aí ele... ele precisa se vender. Ele precisa se vender, Né? exato. Acho que é o primeiro, né? Opa, eu preciso vender. Como que eu atraio um paciente? E eu acho que o médico está sempre olhando para um viés acadêmico, né? Como que eu me torno um médico melhor? Mas a partir do momento que ele precisa migrar para um consultório, ele precisa pensar assim, como que eu atraio o paciente? Já é uma visão de empreendedorismo, né? Vendas, marketing, como que eu divulgo? Aí, às vezes, ele pensa, então eu preciso ter um Instagram bonitinho, preciso começar a me posicionar no Instagram. Como que é isso, assim? Qual que é a dica que você daria para um médico que está querendo empreender, está querendo deixar ali os plantões, não aguenta mais plantão e quer... E quais as limitações que esse médico tem e que precisa vencer para conseguir empreender? Acho que um dos pontos chaves é que a maioria das pessoas que decidem fazer medicina, ou elas vão exclusivamente pelo dinheiro, que é a realidade do Brasil, ou elas são totalmente igual a mim, que foram pelo um sonho de princesa, de que eu vou ser médica, vou salvar vidas. Então, dentro dessa criação desse sonho de ser médico, de salvar vidas, a gente se coloca muito num lugar de que eu só preciso ser um bom médico, eu só preciso saber bem medicina. E há um tempo atrás era assim, a imagem que quem não está dentro do meio médico entende é que o médico é o cara que deu certo na sociedade porque ele formou e ele ganha bem, mas ninguém vê o bastidor. Então, os médicos ficam muito focados em estudar e serem os melhores médicos e não desenvolvem um lado profissional. Eles têm muito pouca ideia de profissionalismo, de experiência do cliente. Então, eles criam esse imaginário na cabeça que é, ok, eu vou formar, vou conseguir um emprego porque eu sou muito bom, todo mundo fala que eu sou muito bom, eu fui muito bom de passar em medicina, eu fui muito bom de conseguir me formar, um paciente ali fala todos os dias que eu sou muito bom, então eu sou muito bom, não preciso de mais nada. Aí começa a vida de plantão, sai da residência, você viu ali, nossa, fiquei 6 anos na faculdade de medicina, 5, 6 numa residência e o paciente não caiu do telhado, né? Aí ele se vê dentro desses 2 cenários, 3 na verdade. Eu vou entrar dentro de um convênio para ser mal remunerado, mas eu vou ter paciente em volume. Eu vou começar a fazer o que eu não devia dentro da internet, ou eu vou aprender a ser um empreendedor. Infelizmente, hoje em dia as pessoas estão, às vezes, indo para um caminho não tão interessante, que é começar a fazer coisas que não deviam dentro da internet, o que prejudica a imagem do médico que está empreendendo. Por exemplo, Ana? Vender coisas que não existem, fazer polêmica na internet, falar que, para eu crescer dentro do Instagram, eu preciso ficar falando besteiras, coisas que não são verdade, criar um medo que não existe, falar, mamografia dá câncer, mas eu vou te ensinar aqui como o tratamento que eu faço na minha clínica para ganhar dinheiro. E essas pessoas, infelizmente, ofuscam os bons médicos. E uma minoria entende que, não, peraí, eu terminei a residência, eu sou médico, mas agora eu preciso ser profissional. Aí é o cara que vai procurar gente lá dentro da agência. Porque hoje, dentro da agência de marketing, o que a gente faz? A gente ensina para esse médico que o marketing que a gente faz é além do marketing. O que a gente está fazendo hoje é trazer a relação médico-paciente para o ambiente digital. Porque todo mundo vai checar a rede social. A mesma coisa que ele quer sentar frente a frente no consultório e sentir que o médico está olhando para ele além de um doente, quer fazer uma relação de amizade ali dentro do consultório, ele vai fazer isso dentro do Instagram. Uhum. E é isso que a gente está fazendo. Depois que a gente cria essa consciência do médico de que, olha, a relação médico-paciente começa no digital, a gente começa a trabalhar as outras coisas. Olha, a gente vai levar muitos pacientes através de tráfego pago, através de anúncio para sua clínica. A sua secretária agora precisa trabalhar com essas pessoas. O paciente que está indo até você, ele não quer uma secretária que demora 40 dias para responder, 15 dias para responder para te arrumar uma vaga. Ele não quer ser atendido pelo médico que fala, convênio eu tenho consulta daqui 2 semanas, mas particular eu tenho a consulta hoje. As pessoas não querem ver isso. Então, a gente vai trabalhar em como que essa sua secretária vai transformar essa pessoa que chegou muitas vezes de curiosa em um paciente. E depois, na sua consulta, a gente vai voltar ao que você aprendeu na faculdade. Na faculdade, a gente aprende a olhar o ser humano como ser humano. A gente aprende várias coisas dentro de umas disciplinas até muitas vezes chatas.
a questão da humanização do médico, que é uma coisa que a gente vai perdendo ao longo dos anos. A gente chega ali no plantão com 40 pacientes para atender, você não vai perguntar para o paciente o nome da filha dele. Você não vai anotar no prontuário de um paciente quando tem 60 te esperando lá fora, que ele comentou que viu um filme e lembrou de você, que é para você assistir, e você numa próxima consulta falar com ele, olha, eu assisti, eu não assisti, mas fiquei pensando em assistir. É tudo isso que a gente vai trabalhar. É isso que a gente faz com o médico hoje em dia. E eu acho que o que ainda falta é as pessoas despertarem para isso mais cedo. Porque, às vezes, o médico que vai despertar, ter essa visão de empreender, ele já está ali com 35, 40 anos e já está cansado. Ele não quer ter que começar do zero, ele não quer ter que estudar outras coisas, ele não quer ter que estudar marketing, vendas, com toda razão. Porque era uma coisa que ele deveria ter visto bem mais cedo. Sim. É importantíssimo ter a técnica e conhecer da medicina, mas hoje só isso não basta, né? E assim, a gente está falando de um Brasil que a cada ano sobe o número de formandos médicos. Então, tem que ter um diferencial, tem que saber se vender. A percepção, né, de quem vê de fora, que antigamente bastava ser muito bom, né? E as pessoas ali ficavam numa fila esperando. Eu trabalho com vendas, acho que minha vida toda, né? Desde os 18 anos de idade. E eu tenho muito esse olhar para o cliente, assim, a visão, a experiência do cliente. Eu sempre olho muito para isso e sou muito crítico também. Crítico dentro da empresa, mas também com quem vai prestar algum serviço para mim. E são raríssimas as vezes que eu vou a um médico e eu falo, poxa, a minha experiência foi muito boa. Eu fui bem atendido desde um primeiro contato com a secretária. Eu vim aqui no consultório, o ambiente é legal, a secretária me recebeu bem, me ofereceu um cafezinho. Eu não fiquei muito tempo esperando pelo médico, né? Eu fui atendido ali no horário. Né? Ele teve muita atenção, ele me deu ouvidos para realmente entender aquilo que eu preciso. Eu me lembro até de uma consulta que eu comentei contigo. Eu nem voltei nesse médico, mas eu estava com um problema, esporão aqui, né? Fui jogar bola e me ferrei. E aí, bom, marquei lá com o ortopedista. Aí foi terrível, assim, a experiência até chegar até ele, assim, foi terrível. Eu entrei, ele... Oi, pode falar. Aí eu... Cara, eu tô com um problema, assim, assado, assim, assado. Aí ele falou pra mim assim... Tá aqui você precisa trazer de exame, então é só fazer, depois volta. Falei, sem explicação. Não, sem nenhuma pergunta. Sem um aconchego, né? Sem nenhuma pergunta. Meu, o que você está sentindo? Pô, Sim. Isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo. Tá sem o acolhimento, né? Eu tive zero experiência ali de cliente, né? Uma visão de cliente. Então, eu vejo que esse tipo de médico, né? Que ainda não pensou nessa experiência, ele vai ficar para trás. Ainda mais num mundo como esse, né? É interessante você falando isso, que a gente consegue falar que o empreendedorismo, ele serve até para o médico que só quer ficar no consultório clinicando. Sim. Então, não necessariamente para quem quer abrir empresas, atuar em outras situações. O empreendedorismo tem que estar na veia do médico. Exato. Mesmo nestes que trabalham na clínica. E talvez eu volte até um pouquinho. Até aquele médico que quer ficar dentro do hospital, ele precisa ter uma visão de intraempreendedorismo. Hoje tem que ter. Tem que ter, porque... a partir do momento que você realmente tem essa vivência, essa experiência, né, traz uma experiência bacana com o paciente, é aí que ele vai chegar na internet, vai te avaliar, vai poder fazer um elogio ali pro próprio hospital. Acho que no mundo do business a gente chama de pós-venda. Pós-venda. Né? Pós-venda. O que você acha, Ana, sobre isso? Eu acho que o empreendedorismo, ele facilita a nossa vida em todas as esferas, porque ele te ensina a como se relacionar com as outras pessoas e como receber retorno pelas suas ações sem se sentir culpado. Então, o médico hoje, ele é um gestor de um hospital. Se ele entende de empreendedorismo, ele vai entender de como reduzir custos, de como melhorar a experiência do paciente, de como liderar uma equipe, como fazer o médico e a enfermagem pararem de brigar e entenderem que eles estão ali para fazer um trabalho complementar. Se a enfermagem não conversa com o médico, se o médico não conversa com a enfermagem,
quem sai prejudicado é o paciente. O médico que é empreendedor, ele tem essa visão. A pessoa que vai empreender sendo dona de um consultório, ela vai perceber que ela precisa ter uma boa secretária, que ela precisa saber delegar muito bem outras responsabilidades, o financeiro da clínica, a parte jurídica, que a gente sabe. Médico é tudo endividado, muitos médicos são muito endividados, simplesmente porque não entendem o fluxo de caixa do consultório. O médico, ele é oftalmo, ele depende de comprar muitos insumos para cirurgias e ele geralmente compra isso tudo à vista. E os pacientes parcelam a cirurgia com ele e ele simplesmente não sabe equilibrar a balança. Confia, às vezes, 100% num gestor que também não sabe o que está fazendo. Até para você delegar as coisas que envolvem a sua profissão, você precisa ter uma noção do que está acontecendo. Então, o que eu vejo muito é isso. Você desenvolver a habilidade de empreender cedo é você conseguir resolver todos os problemas na sua vida, inclusive um problema no casamento. Se você brigou, você vai sentar, você vai pensar, olha, isso aqui tá sendo emoção ou tá sendo a razão? É desse jeito que eu vou resolver isso aqui. Maravilhoso, adorei. Você acha que empreender é para todo mundo? Todo médico consegue empreender? Deveria ser uma coisa treinada em todo mundo desde cedo, porque eu percebi que ter sido treinada com esses preceitos desde o ensino médio me fez, inclusive, não sofrer na faculdade. No ensino médio, eu tive que arrumar dinheiro para construir um musical e exigências dos professores de gerenciar a construção de um musical do zero, com cenário, criação de figurino. Isso lá na Viçosa. Enquanto eu estava estudando. Se as pessoas são treinadas desde cedo para empreender, não tem problema que desespera elas. Então, acho que sim, é para todo mundo, que não necessariamente você vai ser o chefe, o dono de uma empresa e ter funcionário, porque isso é extremamente difícil. Mas você vai lidar com problemas na sua profissão, você vai lidar com problemas familiares. E tendo bem internalizado estes conceitos do empreendedorismo, a vida fica muito mais fácil. Mas vamos pegar um exemplo de um médico que, bom, ele é muito bom tecnicamente, olhando para a medicina, mas ele tem muita dificuldade de relacionar, não sabe fazer conta, enfim, não é a questão do empreendedorismo não é para ele. O que você recomenda? Você acredita que seria interessante ele pensar em sociedade? Tenha um bom sócio, acho que essa é a primeira parte. Existem coisas que eu não quero aprender a fazer e não quero fazer bem, e tá tudo bem. E eu, por exemplo, não quero aprender a usar PowerPoint, não quero aprender a usar planilhas. Na empresa hoje eu contrato pessoas para fazer isso. Não sei abrir o Canva sozinha, não sei a senha do Canva da empresa. Mas não tem como você ser um profissional que depende a maior parte do seu trabalho de construir uma carreira de forma totalmente autônoma sem você ter um mínimo de noção. Empreender não é você pegar e abrir clínica e pensar na captação de paciente. É justamente ter as ferramentas corretas para conseguir gerenciar o que você está fazendo. Você sabe que, enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo, né? Existem alguns pilares dentro de uma empresa, né? Na minha empresa, por exemplo, né, numa delas, que é a GX Med, a gente tem 3 pilares. Um pilar que é comercial e relacionamento com o cliente, vendas. A gente tem um outro pilar que é operacional, que é a entrega ali do serviço de contabilidade. E nós temos um terceiro pilar, que é tecnologia. E quando eu fui idealizar esse negócio, comecei a ter o insight da GX, eu falei, bom, eu me garanto em um desses pilares, que é essa relação com o cliente, vendas e tal. Mas existem 2 outros importantes pilares que eu preciso ou trazer como bom funcionário ou preciso trazer um sócio. No meu caso, eu optei por esse caminho de ter sócios, né? Então, eu tenho um sócio que é de tecnologia e tenho um sócio muito bom que toca ali a cozinha, que a gente fala, né? Que é talvez fazendo uma analogia com o médico, seria o médico que vai estar ali atendendo, né, o paciente, e você tem na frente quem está cuidando dessa experiência do cliente, um sócio, administrando, cuidando de finanças e tal, um outro sócio, né? E para a gente deu muito certo essa divisão aqui. Então, como você falou, né, do Canva, eu, por exemplo, eu tento me infiltrar ali na tecnologia, mas, pô, os caras começam a falar ali dos backlogs,
linguagens, enfim, termos técnicos em tecnologia, eu fico meio que boiando, né? Mas é claro que à medida que você está ali junto, você vai evoluindo, né? Você vai começando... Para o negócio acontecer, né? você vai começando a entender. Então, eu concordo contigo. Eu acho que o médico ele tem que entender assim, pô, o que eu quero fazer e o que eu sou realmente bom. Se eu sou bom somente em atender, então você vai precisar de um sócio. Vai ter que ter alguém ali para cuidar. Ou de alguém que tem uma empresa como a sua para poder auxiliar, né? Ou senão a pessoa que eles menos olham muitas vezes, que é uma boa secretária. Eu brinco que uma boa secretária... Tudo, gente. Uma secretária muito bem remunerada, que ganha acima do mercado, que ganha um percentual ali Cara, em cima. Secretária é tudo. Eu acho tudo pro médico. Porque ela vai te livrar de pensar em muitas coisas. Ela tá ali o dia inteiro com seu paciente. Mas às vezes o paciente passa mais tempo com a secretária do que com o médico. Se você dá um bom treinamento, remunera, trata a pessoa bem com correspondente àquilo que ela entrega, a secretária, ela traz faturamento para sua clínica. É a porta de entrada, né? Ela é a porta de entrada. Ela é a primeira impressão. É quem recebe. É a primeira impressão que fica. E é ela que tem ela que vai atender o paciente para fazer o agendamento. E quando chegar no consultório, é ela quem vai receber, vai te oferecer um café, vai fazer um primeiro contato contigo. Ela que vai cobrar, ela que muitas vezes vai lidar com o seu advogado, com a sua contabilidade. É ela que entende do negócio e como ele está funcionando. Se você remunera bem e incentiva ela a realizar os sonhos dela, a gente tem, inclusive a doutora Isadora, a gente brinca que o sonho de todo mundo é ser a secretária da Isadora, que quando ela contratou ela sentou com ela e falou assim, qual é o seu sonho? E ela falou, olha, eu quero dar uma condição de vida melhor para minha família e eu quero fazer tais viagens. Ela virou, beleza, meu sonho é faturar mais de 100 mil reais todos os meses e daqui 6 meses eu quero ser uma das clínicas que mais fatura em Goiânia. Você me ajuda, eu te ajudo, vambora. E nisso a secretária ficava, às vezes depois do horário, mas ela paga 3 vezes o valor da hora depois do horário. Ficava depois do horário, precisa atender domingo, ela atende domingo, precisa encaixar paciente, ela encaixa. Ela não tem um interesse entre, eu vou agendar o procedimento mais caro ou mais barato, ou, bati a minha meta, né? Muitos médicos acham assim, eu vou dar uma meta para minha secretária, ela trabalha até atingir a meta, e depois ela começa a demorar para responder no WhatsApp, demorar para passar orçamento, e com a Isa não acontece isso. A meta é o infinito. O quanto você trabalhar, eu trabalho. Você falou do agendamento, teve uma situação, eu só não vou poder entregar aqui, dar nome aos bois, mas inclusive envolve ali uma pessoa muito próxima de mim. Mas ele tem um consultório, e ele percebeu que sexta-feira, no período da tarde, não tinha agendamento. Não tinha agendamento. Ele falou assim, pô, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Sexta-feira eu sempre tô com a agenda livre. Foi descobrir, era a secretária que não estava agendando consulta para ela poder sair um pouco mais cedo na sexta-feira. Ou seja, não teve essa visão, né? Olha o cuidado. Imagina quanto de faturamento que essa clínica não deixou na mesa, simplesmente por uma vontade da secretária de sair mais cedo. E quanto que o médico está na mão da secretária. Exato. Por isso que tem que ter essa valorização, esse respeito mútuo. E essa parceria. Inclusive o espírito de liderança, né? Ele entender que ele, enquanto médico, ele ainda é o líder de alguém, que é diferente de ser chefe. O chefe, o funcionário não valoriza. O líder, o funcionário valoriza. Às vezes ela sentiu nessa liberdade de fazer isso com ele, porque ela não via nele ali o meu líder. É o tipo assim, eu tô ajudando ele a crescer, mas se ele crescer, eu cresço também. Ou senão uma falta de realmente sentar e conversar. Olha, sexta-feira não funciona pra mim. Se eu vou agendar os pacientes, você vem atender sozinho, e às vezes pra ele tá tudo bem, sabe? Eu acho que falta, às vezes, essa que troca. É um outro pilar do empreendedorismo, né? A gestão de pessoas. A gestão de pessoas. Que tem que se desenvolver enquanto um bom gestor de pessoas, né? Acho que é isso. É isso. E Ana, assim, eu fiquei curiosa. Como que você administrava a faculdade, os estudos intensos, com essas 2 empresas em paralelo, menina? Por sorte, meu namorado mora longe, então sobrava tempo.
Isso Como meu ajudou. namorado está muito longe, ele mora no Espírito Santo, as outras 24 horas eu tinha para separar entre estudar e trabalhar. E como hoje a gente já tem 15 funcionários, eu basicamente ficava responsável por resolver o pepino. Tentavam resolver o pepino sozinho. O pepino não era resolvido? A Ana Luísa resolvia o pepino. Então, saía um paciente do consultório, eu ali no WhatsApp resolvendo coisas. Terminou a hora do almoço, vou ali fazer a reunião com a gestora. A gente também tinha tem uma equipe de consultoria que ajuda um pouquinho na parte de RH e afins. E de noite, quando já estava todos os funcionários em casa descansando, eu ia estudar. Então... Caramba. Entendi. Assim que você foi conciliando. Assim que eu fui conciliando. Acho que, principalmente, essa questão de aprender a delegar bem. Foi, inclusive, a parte mais difícil. Que foi eu sair de 3 pessoas na empresa em um mês para 16 pessoas no mês seguinte. Nossa. Meu Deus, eu não consigo gerenciar a minha vida. Como eu vou gerenciar esse tanto de gente demandando de mim o tempo todo? Mas depois que eu alinhei melhor como delegar e o que esperar e ter esse diálogo sincero com as pessoas. E outra coisa que eu sempre falo, né? Funcionário bem remunerado não enche o saco. A gente remunera bem todo mundo faz o seu trabalho muito direitinho, eu tenho mais tempo para estudar. Tá aí uma dica de ouro também. E falando um pouquinho dos seus projetos, quais são os próximos passos aí? Você tá amanhã... oficialmente, o seu último... A colação de grau. A colação. E aí? Você vai focar na medicina? Vai focar nas empresas? Vai continuar conciliando os dois? Quais são os planos aí? O meu sonho de princesa é viver de medicina por amor e trabalhar em projetos sociais enquanto médica. Legal. Então, para isso, eu vou focar primeiro em organizar a empresa, organizar as 2 empresas, chegar ali no faturamento legal de falar, olha, isso aqui é o que me deixa feliz. E depois eu vou fazer outras coisas. Não tô falando que nunca teria um consultório e afins, mas uma das coisas que eu descobri quando eu comecei a empreender é que eu virei uma médica melhor. Porque tirar o peso do financeiro, do tipo, meu Deus, preciso ter resultado financeiro com isso que eu tô fazendo, me deixou mais feliz. Então, eu pretendo esse ano... Muito provavelmente eu não vou entrar na residência agora. Eu vou focar em crescer a empresa e voltar a participar dos projetos sociais que eu já fazia antes. Legal. Você sabe que meses atrás eu fiz uma enquete lá no meu perfil. Aliás, eu vou fazer um jabá aqui. PJ na Medicina. Acompanhe lá minhas publicações. E eu fiz um questionamento dos planos ali, dos objetivos de carreira dos médicos. E foi muito interessante que mais de 50%, aliás, deu uns 60%, responderam que o sonho da carreira é empreender, é ir para esse lado do empreendedorismo. Foi até um número que me assustou, né? Mas 60% ali de quem respondeu disse que o foco era o empreendedorismo, né? E quais são as dicas que você daria para um médico que quer empreender? Ele está ali agora enfiado em plantões e fala, meu sonho é empreender. O que você daria de dicas aí? Acho que a primeira parte, se organizar financeiramente para trabalhar muito e ter retorno financeiro muito depois. Eu acho que é uma coisa que a gente não tem noção quando a gente está empreendendo. A gente acha que eu vou começar a empreender mês que vem eu vou ficar muito rico. Foi o meu choque de realidade. Eu falei, nossa, a gente vendeu 100 mil reais. Como assim não apareceu 100 mil reais na minha conta para eu gastar? Não é assim que vai acontecer, né? Aí depois a gente vendeu 900 mil reais em um curso só. Falei, nossa, a gente vendeu 900 mil reais, como assim? Eu não tenho esses 9... No caso, é 50-50. 50 para médico e 50 para gente, né? Aí eu, poxa, como assim não caiu automaticamente 450 mil na minha conta para gastar? Eu acho que essa parte... Porque o médico, ele é muito seduzido pela moeda de troca plantão. Então, às vezes, para ele é difícil investir numa coisa mais a longo prazo, porque ele pensa, trabalhando 12 horas, eu tenho ali meus 1.500 reais para gastar daqui, sei lá... Talvez, na realidade de hoje em dia, daqui 2, 3 meses, não é daqui um ano. Esse que você trouxe, acho que é a maior dificuldade. Eu, por exemplo, quando fui iniciar o projeto da GX, eu fui pro tudo ou nada, era o negócio da minha vida. Ou eu fazia esse negócio dar certo, ou eu, não sei o que fazer. Não tinha plano B, era o plano A. E o preço que eu tinha, eu não tinha um plano B que
me desse um retorno financeiro tão alto. Eu acho que o grande problema, a grande dificuldade para o médico é isso. Ele tem um plano B, que são os plantões, que remuneram muito bem. E ele abrir mão dessa receita mensal para poder falar assim, vou empreender e talvez não colocar nada, não ver a cor do dinheiro, trabalhar talvez mais do que o trabalho dando os plantões e não receber, né, não ter um retorno ali imediato, como você falou, eu acho que essa é a maior dificuldade para o médico, sem dúvidas. É difícil. As outras profissões já estão mais acostumadas a pagar para trabalhar, né? A gente já paga muito ao longo da graduação com outras coisas. A gente se paga se dedicando muito, mas a gente não está acostumado a abrir mão disso. Então, para o médico hoje falar, vou parar de dar plantão, vou abrir meu consultório e ficar ali 2, 3 dias sem ter paciente nenhum, 2, 3 meses atendendo um paciente numa tarde, ele vai ficar assim, não, vou voltar para o plantão que é melhor para mim. Então, eu acho que a primeira parte é entender essa transição de que não vai ser fácil, vai demorar uns meses para você se estabilizar. Por isso, essa organização financeira. Né? Organização financeira, para não bater o desespero. Meu Deus, abri, por exemplo, um consultório, eu comecei a empreender, não fiz venda nenhuma. Um mês, não consegui nada, eu vou voltar para o plantão. Não é assim, calma. A segunda coisa seria estar perto de pessoas que estão fazendo isso. Acho que isso que faz grande diferença, porque você vai olhar a pessoa bem-sucedida e vai conversar com ela, ela vai falar, olha, mas eu já passei por isso, igual você está passando. Faz muita diferença. Ter uma boa contabilidade, um bom advogado. Perfeito. E uma boa assessoria, seja um curso, alguma coisa que você fez antes. Também não dá para se aventurar e começar... No meu caso, eu comecei sem nada, sem noção, sem saber o que fazer. Vou brincar e vamos ver se dá certo. Mas assim, eu tava na faculdade, eu podia fazer, eu podia me dar esse luxo. Estava na faculdade, na pandemia. No máximo ia virar uma história pra contar. E acho que se preparar dessa forma. Estudar bastante antes de começar. Caramba, conversa muito boa, Ana. A gente agradece demais. Infelizmente, estamos chegando no final desse episódio. Ficaria aqui até horas e horas para a gente poder falar sobre... É um assunto que rende. É um assunto que rende, um assunto que eu gosto também bastante. Novamente, Ana, queria agradecer muito a sua participação. Acredito que tenha sido um episódio muito rico aí para o médico que está querendo fazer essa transição de carreira, está começando, está querendo empreender. Com dicas valiosas. Exato. Para quem quiser te acompanhar seus projetos, a sua empresa, como faz? Podem me seguir lá no Instagram, @_Ruschert. Eu sempre mostro os bastidores de empreender, os bastidores das viagens, os perrengues principalmente. Então não espere abrir meu Instagram e ver só a parte boa, porque 99% do tempo eu estou resolvendo o perrengue que alguém não conseguiu resolver. Então a bucha maior sobra pra mim. Mas eu vou ficar muito feliz. Eu gosto sempre de conhecer médicos que querem empreender também, ou que já empreendem. Muito bom. Pessoal, lembrando que esse foi um episódio patrocinado pela GX Med Contabilidade. Agradecemos muito a presença da Ana. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.